Boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para essa jornada de hoje, para análise e debate dos temas aqui propostos, e o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Carlos Gouveia? Boa tarde. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui, principalmente junto de uma bancada tão ilustre como a doutora Eliana, Alzira, Bianca, e um grande prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento e aprender bastante com vocês. Meio-dia e 4, vamos ao nosso primeiro tema. Em 25 de março deste ano, o anestesista Leonardo Camargo descreveu à BBC News o que parecia ser uma cena de guerra. Isso foi no hospital onde ele trabalha, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. Uma tenda com cilindros de oxigênio havia sido montada na frente do hospital, com pacientes intubados em UTIs improvisadas e o estoque de sedativos no fim. Hoje, quase 9 meses depois, o cenário é bem diferente. E, segundo o Leonardo Camargo, anestesista, atualmente, quase a totalidade dos pacientes internados com alguma gravidade é de não vacinados ou idosos que ainda não tomaram a dose de reforço contra a doença. Dr. Carlos Gouveia, para repercutir essa questão, a gente tem falado bastante aqui sobre a dose de reforço. Aqui em São Paulo, agora com 4 meses, após a segunda dose, mas ainda aquele desafio de trazer para o posto de saúde aqueles que ainda não tomaram a segunda. E vamos já também destacar aqui a notícia boa da manhã: a Anvisa aprovou, ou autorizou, a vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Não se tem ainda a previsão de quando a imunização para esse público vai acontecer, porque as doses são diferentes, da aplicada para quem tem mais de 12, e o Brasil não tem essa versão ainda da dose. Vamos lá, doutor Carlos Gouveia. Mauro, você trouxe tema aí para o programa inteiro, se eu explorar tudo, mas de forma bem rápida. Eu acho que a notícia traz, primeiro, uma grande tragédia que aconteceu. Nós não estávamos preparados para a pandemia, tivemos que aprender muita coisa em tão pouco tempo. Houve uma demanda extremamente acentuada por leitos, principalmente leitos em UTI. Os profissionais também não estavam preparados e tiveram que se adaptar a essa nova situação. Como o personagem da notícia, tiveram que ter várias privações, mas o fato é que passamos por esse pior momento. Conseguimos ultrapassar graças à vacinação e à testagem. As pessoas normalmente esquecem, mas o valor do diagnóstico nunca ficou tão bem demonstrado quanto durante essa pandemia. Hoje, nós já sabemos que um teste de PCR ou um teste de antígeno são os melhores indicadores para as pessoas, tanto voltarem à convivência em sociedade, ou até, se for positivo, para ainda tomarem alguns cuidados, que é a questão do recolhimento, ficar, de fato, de forma isolada e buscar um tratamento o mais rápido possível. Lembrando que já existem medicamentos que estão em fase final de aprovação para a política do testar e tratar. Então, a pessoa testou positivo, já vai poder, muito em breve, ter o acesso a um anticorpo monoclonal, ou antirretroviral, algumas das várias medicações que estão quase aí disponíveis. Isso é muito boa notícia. Em relação à questão de vacinação, o Brasil passou por um período de, digamos, quase da Idade Média, e rapidamente avançou, mostrando que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, de fato conseguiu mobilizar a população de forma muito acelerada. Hoje nós temos algumas cidades com quase que 95% a 100% da população já imunizada com 1 ou 2 doses, e em boa parte já indo para a 3ª dose de reforço. Lembrando que a vacina ela é importante não só para o indivíduo, porque, obviamente, ajuda a buscar uma imunidade, mas, do ponto de vista epidemiológico, ela cria uma barreira.
Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, fica muito difícil para o vírus encontrar ali um abrigo, na verdade, para ele crescer e se multiplicar. O vírus é um ser vivo, ele procura exatamente a sobrevivência, então ele vai onde ele pode se proliferar. E, por isso, as mutações ou as variantes têm surgido em populações pouco vacinadas, com o número de pessoas ainda que se recusa ou não teve acesso, o motivo às vezes também é esse, não teve acesso ainda à vacinação, caso de alguns países africanos, por exemplo, caso dos europeus ou mesmo nos Estados Unidos, é uma recusa, muitas vezes, de pessoas que não acreditam no poder da vacinação, e aí o vírus encontra ali uma situação favorável para ele buscar algum tipo de forma dele sobreviver. E por isso que essas novas variantes vão surgindo. Falando de variante, a Ômicron, por exemplo, ao que tudo indica, ela foi uma mutação interessante para o vírus, porque ela continua se multiplicando com mais rapidez, embora, ao que tudo indique, menos letal. Ela não provoca tantos danos quanto as outras, né? Então, de uma forma rápida, são algumas das contribuições para a discussão. Saindo um pouquinho do assunto Covid, doutor Carlos Gouveia, esse surto de gripe que está ocorrendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso pode ser explicado pelo fato de que muita gente não tomou a vacina contra a gripe neste ano, porque estava em isolamento, tomou a vacina da Covid e preferiu não tomar a da gripe. E aí tem duas situações, gente dizendo a gripe está se espalhando porque as pessoas tiraram as máscaras e gente se perguntando como é que a gripe está se espalhando se as pessoas estão de máscara. Então, são excelentes pontos. Em primeiro lugar, as gripes sempre existiram e a gente espera que o próprio Covid vire uma gripe com a qual a gente consiga conviver. Na verdade, as pessoas precisam, sim, tomar os cuidados, usar máscara, distanciamento, lavar as mãos e se testar periodicamente, mas elas têm que viver, têm que buscar as atividades econômicas para que elas sejam retomadas de forma inteligente. A economia não pode parar, as pessoas precisam se socializar. Então, alguns cuidados são necessários, mas nem por isso é preciso viver em confinamento eterno. Isso em relação à preocupação com pandemias ainda sem o controle, como o Covid. No caso das gripes, obviamente, da influenza, é importante você tomar alguns cuidados, mas a gente nunca viveu aqui no Brasil com máscara o tempo todo. Então, a vacinação ela tem esse objetivo de criar uma imunidade individual e coletiva também em relação às diferentes influenzas, A, B e as outras todas, H1N1. O problema dessa atual pandemia, e que ela veio fora de hora, que a gente está praticamente no verão, essa H3N2, é que ela não estava coberta pela última vacinação oficial de gripe. Ela, na verdade, essa cepa ela não estava prevista ali. Então, a gente, teoricamente, não está totalmente imune ou imunizado para isso. Por isso que mesmo aqueles que tomaram a vacina. Oi? Mesmo aqueles que tomaram a vacina, porque essa vacina não estava atualizada. A vacina oficial, na última campanha de vacinação, não tiveram a vacina específica para esse vírus, o H3N2. Então, existe um risco, sim. Agora, a vantagem do diagnóstico é que, inclusive, hoje nós temos testes que são específicos para cada situação, dentro dos vírus respiratórios, e alguns testes combo, que a gente chama, que ele pode exatamente identificar se é COVID ou se é uma influenza, se é uma gripe. Essa informação, para determinados casos, é essencial para acertar a conduta terapêutica, e aí dá uma resposta rápida. E essa resposta rápida é importante, sim. Por quê? Muitas pessoas já têm uma situação imunológica comprometida. Pegam uma gripe de uma H1N1, H3N2, por exemplo, e podem sofrer. Então, é importante saber, é COVID, não é COVID, que tipo de gripe é e qual a conduta, então, a ser seguida. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a indicação do senador Antônio Anastasia, do PSD mineiro, para ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU.
e em uma das 3 vagas destinadas ao Senado. Aí o placar foram 322 votos a favor, 18 contrários, 8 abstenções em votação secreta. Como ministro do TCU, o senador Antônio Anastasia passa a ser um dos responsáveis por auxiliar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal na fiscalização das finanças do Poder Executivo e analisar as contas das empresas a ele vinculadas. Também é atribuída a ele a responsabilidade de conduzir investigações e audiências a pedido do Poder Legislativo. Dr. Carlos Gouveia, também não há uma demora muito grande do parlamento em relação à aprovação ou não do levantamento feito pelos tribunais, porque isso acontece no final do ano. Já ali no apagar das luzes, os parlamentos vão aprovar os orçamentos para o ano seguinte e aprovam as contas dos seus executivos, não do ano corrente, mas do ano anterior. Né? É um ano inteiro de gap, aí, de lacuna. Isso também não é prejudicial? Com certeza. Toda e qualquer demora na análise de dados, ela acaba levando, inclusive, a determinadas decisões nem sempre tão bem embasadas, ou pelo menos tão adequadas com o momento que se vive. Existe um risco de você acabar perdendo algumas informações cruciais pela demora. Agora, o que eu gostaria de ressaltar, como a doutora Eliana falou, os órgãos de controle têm um trabalho muito sério. Acho que a Bianca também comentou. E no caso do TCU, ele tem, inclusive, uma secretaria especial de controle na área de saúde, que inclusive, ela possui um acordo de cooperação com o Instituto Ética Saúde. Então, existe todo um trabalho que esses órgãos acabam realizando de ajuste, de investigação, e muitas vezes até alguns deles, não é o caso do TCU, tem até poder de polícia, mas o fato é que o poder investigativo é uma das partes mais importantes para se apurar e deixar exatamente um material bem sólido para uma avaliação e apuração ou decisão posterior. Mas eu concordo com você, não deveria demorar tanto tempo. E existe um outro lado, que é o lado educativo, né? Que é o de formação, de discussão, debate com a sociedade para a questão de conduta ética, de integridade, que esses órgãos acabam tendo uma influência muito grande. Além da demora, sem a devida apreciação de tudo que os tribunais apresentam, porque é final de ano, é o momento de aprovação do orçamento do Executivo para o ano seguinte, aquilo lá geralmente está ali porque é protocolar e precisa ser aprovado, porque senão você não pode encerrar o ano legislativo. Então, tem um monte de coisas a serem ajustadas aí. Não é isso, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que a gente tem que apoiar essas mudanças. Eu acredito que a entrada do senador Anastasia ela possa contribuir com uma discussão ainda mais rica. Ele é muito bem preparado, ele tem experiência no executivo, tem uma experiência particularmente na área de saúde, então, e no Senado ele fez um grande trabalho. Então, eu acho que ele pode ajudar, sim, a aprimorar e, quem sabe, a parar essas arestas que você mencionou, Mauro. A pergunta para o doutor Carlos Gouveia, em relação ao ataque sofrido aí pelo Ministério da Saúde no Conecta SUS. O que pode acontecer se esses dados não forem recuperados, se não houver cópia, não houver backup do que foi extraído de lá, doutor Carlos Gouveia? Mauro, é preocupante, mas antes que aconteça isso agora, que a gente até tenha a condição de tentar trabalhar e ter as devidas proteções para o futuro, porque a telesaúde hoje é uma realidade, é um caminho sem volta. A integração de dados em sistemas que até então não se comunicavam, ela é uma necessidade e vai continuar acontecendo. Então, o SUS, até pela importância, número de segurados ao SUS, né, de pessoas que dependem exclusivamente, outras também com saúde suplementar, cada vez mais vai ser importante. Você ter um prontuário único, por exemplo, dados como o Conect SUS, por exemplo, que ele traz hoje exames que você fez, no caso do COVID, na rede suplementar, na rede privada, e consta ali. As vacinas, ou seja, é um conjunto de informações muito relevantes que vão ajudar cada vez mais na condução das terapias apropriadas para aquele indivíduo. Vai ser economia, você não vai ter desperdício, não vai
refazer exames que já foram feitos, você consegue ter um prognóstico muito melhor para aquele indivíduo. Então, essa realidade da base de dados, que seja algo como um grande ativo para ser usado de forma inteligente, correta e sustentável, ela é mais do que necessária. A LGPD já trouxe algumas indicações de proteções e limites a serem observados. Agora, a questão de segurança cibernética, como a doutora Alzira comentou, ela é fundamental. A gente não pode prescindir de um backup ou, às vezes, até de uma redundância maior, mas sempre para que o sistema funcione, né? Doutor Carlos Gouveia, para falar dos 30 anos da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, quais são os planos da entidade agora para essa nova fase que começa? Bom, primeiro que obrigado pela lembrança, e de fato para a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, é um grande feito ter chegado até aqui. 30 anos crescendo e criando uma cultura da importância e do valor do diagnóstico. Sempre lembrando que o teste de diagnóstico é a melhor ferramenta. O teste precoce e preciso é o que vai permitir o acesso a uma terapia eficaz. E para 2022, a ideia é trabalhar nos projetos que nós listamos no livro branco do diagnóstico laboratorial. Convido todos a visitarem o nosso site, que é cbdl.org.br, e baixar essa publicação, que ela traz um panorama do setor de saúde, mas da perspectiva do diagnóstico, mostrando os grandes gargalos. E vários dos temas que nós discutimos, telesaúde, digitalização, acesso, escassez de serviços, produtos, mão de obra, e principalmente esse legado que nós vamos deixar da pandemia, tudo isso vai ser revisto com bastante atenção por uma equipe muito bem qualificada, composta aí pelos nossos associados e todos os colaboradores de outras entidades que nos ajudam a criar aí um futuro melhor na área de saúde. Pessoal, vamos para as despedidas. O doutor Gouveia está com a palavra. Sua mensagem final, doutor. Muito obrigado, Mauro. Foi um ano difícil, porém acho que muito produtivo e de grande aprendizado. Parabéns a vocês pelo programa e aos colegas aqui. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco das opiniões. Obrigado a todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela colaboração de vocês ao longo desse ano todo, aqui na análise dos temas propostos, nessa colaboração para ajudar na formação de opinião do nosso público, e a gente certamente vai iniciar uma nova jornada muito legal, muito bacana em 2022. Obrigado pela audiência, gente. Tchau. Até